Bem-vindo à nossa terceira aula. Meu nome é Eduardo, para quem ainda não me conhece. Sou farmacêutico, filósofo, homeopata e professor. Essa aqui é a nossa terceira aula do nosso mini curso Sais de Schussler. E é a segunda etapa também. A primeira etapa tem a primeira e segunda aula, que vai estar aqui nas descrições aqui embaixo. Se você não viu a primeira aula e nem a segunda, você vai ficar totalmente perdido aqui nessa aula. No decorrer da aula, se você vai ficar sabendo o porquê. Porque eu vou precisar de todas as informações da primeira e da segunda aula para a gente estudar o primeiro sais de Schussler, que é a calcária fluórica. Então, se você ainda não viu, corre lá e veja primeiro e depois volte aqui. Para que a gente utiliza a calcária fluórica e como a gente faz uma receita para adquirir esse medicamento na farmácia de manipulação. Tá certo? Então essa é a nossa terceira aula e a segunda parte do nosso mini curso Sais de Schussler. A partir de hoje a gente já começa a entrar nesse livro, né? É um livro pequenininho, 30 e poucas páginas. É o guia completo de matéria médica homeopática do Sais de Schussler. Para quem não adquiriu ele, para quem ainda não tem, hoje é o lançamento da terceira edição, que vai estar embaixo aqui no link para você adquirir. É um livro baratinho, é 30 e poucas páginas, mas essa terceira edição, o que tem na terceira edição que não tem nas outras? Eu coloquei a segunda aula toda na terceira edição. Como você vai prescrever, como que é manipulado o medicamento homeopático e mais algumas coisas que estavam na segunda aula. Tá tudo aqui, tá certo? O porquê que quando você... Alguns sais que são indicados, igual a calcária fluórica, que é indicado na sexta CH, na sexta DH, viu gente? É em decimal. Na sexta decimal, por que às vezes você não acha? E a resposta está lá na segunda aula. Então, essa calcária fluórica mesmo de hoje, às vezes a gente não acha ela na sexta diluição, então a gente vai prescrever ela na nona, tá certo? E está aqui nesse livro também. E o livro para você adquirir está aqui embaixo no link, a terceira edição do Guia de Matéria Médica Homeopática para prescrição do sais de Schussler. Está tudo aqui, pessoal. Então vamos lá. A nossa terceira aula, então, e a segunda aula, e a primeira aula desse segundo módulo, né? Que a gente vai começar a estudar agora os sais de verdade. O primeiro sal que a gente vai estudar, que é o primeiro que tem dos 12 sais de Schussler. Lembrando uma coisa, você nunca vai prescrever o primeiro sal, você vai colocar lá, calcária fluórica. Por quê? Para nós aqui, o primeiro sal pode ser calcária fluórica, tá? Mas para outras pessoas podem ser outros. O primeiro sal pode ser a silícia ou calcária fosfórica e aí por diante. Então nunca prescreva primeiro sal, tá? Prescreva calcária fluórica, sexta diluição, tá? Se não achar na sexta diluição, por quê? Porque a explicação disso está lá na segunda aula. Então vocês prescrevem na nona, tá certo, pessoal? Eu como farmacêutico falando aqui agora. Às vezes vocês não vão achar na sexta diluição. Então prescreva na nona, tá bom? Na nona é bem provável que vocês vão achar, tá? Bom, a calcária fluórica, ela é o sal da elasticidade, né? Sal, como que é esse sal? Como que é essa calcária fluórica? Para vocês terem ideia de o que seja, o que vocês estão prescrevendo, o que vocês estão recomendando, né? É um sal que em estado natural tem uma forma de cristais cúbicos, sólido, de cor branca, em função das suas impurezas, né? É insolúvel em água, então por isso que às vezes a gente não vai na sexta diluição. Você viu que as coisas insolúveis em água a gente passa aqui no grau, faz várias diluições no grau, para depois disponibilizar, para depois ir para a farmácia de manipulação? Então, isso é porque a calcária fluórica é um sal insolúvel em água. Conhecido como um mineral fluorita. É um componente, um importante elemento na composição orgânica dos seres humanos, principalmente nos tecidos conectivos e fibras elásticas. A calcária fluórica, ela age principalmente nos tecidos conectivos, fibra elástica, os vasos sanguíneos, tendões,
dentes e ossos, tá certo? Então, quando você pensar em calcária fluórica, a primeira coisa que você vai pensar é que é o sal da elasticidade, mas ela também age nos dentes e nos ossos, mas principalmente nos tendões, ela age nas fibras, nas artérias, nos vasos sanguíneos, tá bom? Então, ela prepara por trituração aqui no grau, igual eu mostrei lá na segunda aula, tá? Então, aonde que esse medicamento age? Qual que é o tropismo dele? O principal mecanismo aonde ele age? Eu falo que o principal porque ele tem vários outros também, tá bom, pessoal? Ele age também nas sinapses neuronais, né? Então, vamos lá. Ele atinge profundamente nos tecidos, sobretudo os tecidos ósseos, elásticos, as glândulas, pessoal, principalmente quando está em deformação, quando a glândula está doente, tem determinada glândula que não está funcionando, porque ela teve um processo ela aumentou ou ela diminuiu, não vou falar o nome científico, porque a proposta desse minicurso não é exclusivamente para o pessoal da área da saúde. Então, quando a glândula, vamos supor, essa glândula da tireoide, quando ela aumenta, né, fica aquela glândula grande, né, o pessoal fica assim até aquela bola aqui. Esse é um sal muito bom para esse tipo de tratamento, né? Também com rigidez e dilatações de artérias, tendões e aí por diante. Como que vai ser você vai identificar essa pessoa que está precisando desse sal? Não só pela situação clínica, mas também por uma situação de desejos mental, visual, né? Desejos e aversões alimentar. Bom, possivelmente essa pessoa vai ter uma perda de apetite muito grande e com a peculiaridade de náuseas e vômitos logo após alimentar, tá certo? Vai ter um ardor na garganta que melhora com bebidas quentes e ela agrava com bebidas frias. Ela agrava tudo, geral, parte clínica, mental, quando toma bebidas frias, tá certo? Então vamos lá para indicações desse sal, que a indicações é muito rica, muito vasta a indicação desse sal, né? Bom, indicado envelhecimento prematuro da pele. Você olha para a pessoa e vê que ela é uma pessoa nova, mas tem uma pele assim seca, enrugada, e você vê que não é com tempo, é bem característico uma pele enrugada precocemente, né? Deficiência ou perda de elasticidade nos vasos sanguíneos, né? Tais como hemorroidas, varizes, arteriosclerose, doenças ósseas e dentárias, principalmente cárie, ou aquele dente assim que esfarela, aquele dente que tem uma doença que fala do dente de vidro, né? Que ela facilmente ele quebra, né? Lesões discais, moléstias articulares, raquitismo infantil, pessoal. Essa é muito importante, tá bom? A gente vai citar novamente na parte da pediatria. Endurecimento dos tecidos, das glândulas, debilidade postural. Isso tudo Schussler fala no livro dele, tá certo? Sensação de ser culpada em falhas de relacionamento, né? Ilusão de que a vida está acelerada, insatisfação, sensação de que algo se perde ou se desvai na vida, algo que parece que a vida está se perdendo, se escoando, né? Esse paciente usa muito essa palavra. Minha vida parece que está se escoando, indo, assim, e eu não estou aproveitando, não estou percebendo ela, né? Aparência, né? Tipo, a pessoa não basta ser rica, ela quer aparentar ser rica, né? Ela quer ter uma ostentação, né? A autoestima da pessoa não se sente protegida e para conseguir esse amparo precisa ser bonzinha, agir como se fosse uma pessoa bonzinha que merece ser protegida. Ela de todas as formas ela nunca se sente amada, amparada, nem pelo seu pai, nem pelo seu esposo ou pela sua esposa, nem pela sua mãe, né? Então cáries precoces, aquela criança que sempre tem cárie, né? Supurações ósseas também é um principal nessa medicação. Tem outras
o Sais de Schuller, outro Sais de Schuller que trabalha com supuração, mas supuração óssea e dentária é esse sal aqui, viu, pessoal? Vamos pensar primeiro nele, depois você pensa nos outros lá, porque tem os outros que eu vou citar em outras aulas, que é o principal em supuração, tá certo? É um principal remédio também de tumores vasculares com vasos dilatados e assimetria também facial, aquela pessoa, né? Inchaço e rigidez de maxilar, principalmente no bruxismo. Pessoal, quando eu falo assim, ó, o principal medicamento para tumores vasculares, principal medicamentos para rigidez maxilar. Ah, daí você pensa assim, então tem rigidez maxilar, vou passar ele. Né? Não, não é bem por aí não. Quando eu falo principal medicamento, é quando tiver tumor vascular, você vai pensar nele, na calcária fluórica, primeiro, depois você pensa nos outros, tá bom? Mas mesmo assim, você vai pensar, refletir e repertorizar, para ver se cabe tudo certinho. Pessoal, causas do adoecimento tem tanto a falta quanto o excesso desse sal e alguns fatores biológicos, psicológicos e algumas supressões de doenças também, tá? Vou tratar algumas aqui, né? Pais de idade avançada, geralmente a pessoa fica com essa problemática desse, tanto o excesso quanto a falta, e tem a célula, ela passa a não absorver a calcária fluórica, mesmo estando disponível no corpo. Então, com esse medicamento, o que vai acontecer? A calcária fluórica, ela vai fazer a célula absorver essa homeopatia, esse sal, tá certo? Esse sais de Schuller, tá? Terapeutas pré ou neonatais pela passagem placentária dos medicamentos, tá? Carência de vitaminas e minerais, falta de vitamina e mineral, falta de calcária carbônica, a gente não vai dar calcária carbônica, a gente vai dar calcária fluórica. Alcoolismo, principalmente alcoolismo hereditário, adquirido, tá certo? E consanguinidade dos pais, quando os pais não têm uma consanguinidade boa. Bom, o tipo constituinte, você bate o olho e vê a pessoa assim, da calcária fluórica, né? Convém particularmente, ou seja, convém, não estou falando assim, se você olhar essa pessoa vai ser esse sal. Não, convém pensar primeiramente nesse sal, né? E indivíduos medianos, né? Com tecidos amolecidos, né? Dá aquele tchauzinho assim, aquela pele toda balança, mesmo sendo uma pessoa jovem. Mesmo sendo uma pessoa jovem, aquela pessoa que tem a face envelhecida, ressecada, tá certo? E com aparência assim mais morena, mas você vê que não é um moreno assim escurecido pela pele, queimado pelo sol, mas é um moreno assim, um moreno estranho, que você percebe assim que tem alguma patologia ali, tá certo? Na pediatria, crianças raquíticas, descalcificadas e dentição disforme e com grande tendência a cáries. Insucesso em crianças, quando a criança tem um trauma de insucesso, de perda, de fracasso. Tá? Crianças podem exprimir esse mal-estar assim, da existência por causa do fracasso. Tá? Essa ansiedade latente que traduz por uma insegurança, aquelas crianças assim, inseguras, tímidas, né? Envergonhadas, do mau controle gestual, aquelas crianças que fazem uns gestos assim abobalhado, né? Que sente-se humilhada, rejeitada, né? E que atrai gozações, aqueles bullying que tem na escola, né? Por causa de algum defeito da criança, umas crianças assim mais com gestos mais abobalhados, né? Então, esses são aquelas crianças que precisam, né, desse medicamento, tá? E quando você está fazendo o tratamento, qual que é a melhora e a piora do paciente, né? Depois de mover-se um pouco, né, ou seja, um movimento prolongado, a pessoa sente melhor. Pelo calor, a pessoa sente melhor. Quando a pessoa aplica compressas quentes, né, em locais específicos onde há dores, a pessoa melhora. Por massagem, a pessoa melhora, né? Daí você pensa, não, toda pessoa melhora com massagem. Não, tem medicamento que quando você começa a pegar na pessoa, por massagear a pessoa ou por toque, a pessoa se sente bem pior, tá? Então vamos lá.
A piora, ela piora estando deitada, repousada, ficar muito tempo parada, ela acaba piorando. Pelas mudanças de tempo, né? Aquelas mudanças de tempo onde vai quente, frio, principalmente no verão, que dá aquele calor e de repente aquela chuvona úmida, né? A pessoa piora bastante. Aqueles no inverno que tem aquele calor tremendo e de repente passa 2, 3 dias aquele frio intenso, né? Por corrente de ar também a pessoa piora. E quais são as homeopatias complementares, né? A calcária fluórica. É a calcária fosfórica, natro muriático e a silícia. Tá certo? Então, se você precisar complementar o medicamento, o tratamento com a calcária fluórica, você vai complementar com esses aí que eu acabei de citar. Tá certo? Qual que é a posologia? Gente, eu vou citar aqui a posologia, mas a posologia, vou citar como farmacêutico, tá bom? O que eu já vi na clínica e o que eu já vi já há anos vendo prescrição, tá? De prescrições boas, de gente respeitadas, tá? Posologia é o seguinte, de mais ou menos 1 ano, de crianças de até 1 ano, de 0 até 1 ano, né? No máximo, 1 gota, no máximo 2 vezes ao dia. 1 gota ou 1 comprimido. Depois eu vou falar como que é diluído em meio copo de água. Eu vou falar como que é isso aqui, peraí. Né? De até 5 anos ou 15 quilos, tá, pessoal? Até 15 quilos. Isso eu não estou inventando da minha cabeça, não, tá? Isso eu aprendi com os médicos homeopatas, especialistas em sais de Schuster, dos quais eu já trabalhei, tá? Eles faziam geralmente assim, é um protocolozinho que eles usavam, tá? Mas vocês vão também, eles faziam o seguinte, eles usavam mais ou menos isso aqui que eu tô falando, tá? Mas eles avaliavam também como que a pessoa era, se era uma pessoa mais sensível, menos sensível. Gente, tem pessoa que você dá um glóbulozinho, a pessoa sente. Tem pessoa que cai um raio na cabeça da pessoa, a pessoa não sente nada, tá? Então você vai avaliar também a sensibilidade da pessoa, assim como várias outras coisas que você vai avaliar, tá? De até 5 anos ou 15 quilos, 2 gotas, né? No máximo 3 vezes ao dia, ou 3 glóbulos, tá certo? Acima de 15 quilos, 5 gotas 3 vezes ao dia, tá? Ou 5 glóbulos. Adulto, 10 gotas 2 vezes ao dia ou 5 gotas 3 vezes ao dia. Tá certo? Como que é isso, esse negócio de até de 0 a 1 ano? Esse geralmente, eu aprendi também com os homeopatas, os mais antigos, tá, pessoal? Vamos supor, aqui ó, vamos supor que eu prescrevi 1 gota para um bebê, vamos pôr uma criança de 1 ano, eu prescrevi 1 gota 2 vezes ao dia. Então eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, uns 3 dedinhos de água, tá? Eu vou pegar calcária fluórica, o sais de Schuster, vou dar uma leve agitada assim na mão, bater umas 3 vezes na mão, né? É bom. Vou pegar aqui, ó, 1 gota, ó. Pinguei 1 gota. Vou pegar uma colherzinha, geralmente a colherzinha de plástico é melhor, tá bom, pessoal? É melhor pegar uma colherzinha de plástico ou silicone, alguma coisa assim, né? Não, vamos evitar umas colheres de metal, tá? Para mexer a homeopatia. Vou mexer e vou dar a posologia aqui, ó, na boquinha da criança, uma colherzinha dessa, tá? 1 vez ao dia ou no máximo 2 vezes ao dia. No caso aqui, vamos supor que eu não coloquei nada aqui. A água, fui lá, um copo limpo, enchi, água limpa, 2 ou 3 dedos de água, um comprimido. Eu coloquei os comprimidos aqui, ó, pessoal. Tá vendo, né? Você vai pegar um comprimido, esses comprimidos eles, é bem fácil Tá vendo o comprimido aí? Esse aqui é o comprimido sais de Schuster. Também tem glóbulos, microglóbulos, glóbulos, que se eu fosse falar tudo aqui também, né, tem papel, eu ministraria um curso aqui muito mais horas, né? Então por isso que eu não estou falando de tudo, né? Não estou falando de tudo, porque se eu fosse falar, ia ser um curso de muitas horas, pessoal. Ó, eu prescrevi 1 glóbulo
ou um comprimido para uma criança de 1 ano de idade. Joguei aqui. Eu vou mexer até ele dissolver completamente. Ele dissolveu completamente? A posologia, o que é? Uma colherzinha 2 vezes ao dia ou 1 vez ao dia. Peguei uma colherzinha, coloco na boquinha da criança. Né? Mais tarde, vou lá, coloco outra. Pode ser de 2 vezes ao dia, então vai ser das 7 da manhã às 7 da noite. Ou de 12 em 12 horas, como queira. Né? Que dá 7 da manhã às 7 da noite. Ou mais tarde, mas mais ou menos aí um intervalo de 12 em 12 horas. Se for prescrever 2 vezes ao dia. Ok, pessoal? Então, nossa aula termina por aqui. Quem gostou já escreve aí. Se você quiser adquirir o livro, Guia Completo do Sage Schuster, tem todas essas diluições aqui que eu fiz e mais um pouco. Né? Se vocês não achar essa homeopatia na sexta DH, na sexta diluição, prescreve ela na 9ª diluição. Tá certo? Então, até a próxima aula e veja essas aulas tanto quanto for possível e divulguem para o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado.